pessoal, Guilherme Perini aqui e hoje eu vou estar falando de um assunto delicado. Quando a gente está falando de linfoma de Hodgkin, como eu falei já nos vídeos passados, a grande maioria dos pacientes vão ser curados. A gente está falando aí em números gerais em torno de 78 a 85 até 92% de cura. Mas infelizmente vão ter pacientes que a doença vai voltar. E é para você que eu vou estar falando isso hoje. É muito difícil, eu entendo, muitos dos pacientes ficam muito chateados quando tem uma recaída. Mas a recaída no linfoma de Hodgkin, de maneira nenhuma, é uma sentença. Pelo contrário, a gente vai continuar curando a grande maioria dos pacientes. O que vai ser necessário é um pouco mais de terapia, um pouco mais de tratamento. Então, se você está recebendo o diagnóstico de recaída agora, eu sei que é difícil, mas converse com o seu médico, acalme-se um pouco, acalme o coração. A gente tem planos, a gente tem terapia para que você continue sendo curado. E como que geralmente a gente maneja esse paciente que tem uma recaída? A primeira coisa, e eu vou bater muito a tecla nisso, é confirmar a recaída com uma biópsia. Quem dá o diagnóstico de recaída é o patologista, é quem está vendo a lâmina e que vê o linfoma ali. A gente que lida com linfoma, muitas das vezes vê PET que a gente tem uma suspeita altíssima que é recaída e quando a gente biopsia, não é outra coisa. Então eu já tive infecção fúngica, tuberculose, doenças reumatológicas que captam no PET e quando a gente vai biopsiar, a gente não tem esse diagnóstico. Mas se você tem esse diagnóstico confirmado com biópsia, quais são os próximos passos para que você chegue na cura? Então, no momento que o paciente tem uma recaída, o que a gente planeja para esse paciente geralmente é algum tipo de resgate, ou seja, retornar com esse paciente para uma resposta completa e uma consolidação. Geralmente esse resgate é feito com quimioterapia. Os esquemas mais utilizados no Brasil hoje é um esquema chamado ICE, né? ICE. A gente tem o esquema DAP, DHAP, a gente tem o esquema GDP. São variações do tema, geralmente são quimioterapias utilizando outros quimioterápicos que a gente não utilizou em primeira linha para a gente atingir uma resposta deste paciente. Grande parte dos pacientes vão responder, mais ou menos 40%, até 50% vão ter uma resposta completa. E aí, nesses pacientes que estão respondendo, a gente vai seguir para um autotransplante. Depois eu vou gravar um vídeo falando só sobre o autotransplante, mais ou menos como que funciona. Mas o autotransplante é quando eu coleto as minhas próprias células, guardo elas no freezer e aí eu faço uma quimioterapia mais intensificada e reinfundo essas células tronco. Por que isso é importante? Porque vai ajudar a sua medula óssea a recuperar mais rápido. Então o tempo que você vai ficar com as defesas baixas vai diminuir bastante. Em torno aí mais ou menos de 12, 14 dias a gente tem o que a gente chama de enxertia da medula óssea. Então, esta é a terapia mais utilizada hoje em dia. A gente faz uma quimio de resgate, a gente faz um transplante de consolidação e com essa estratégia a gente cura mais ou menos aí em torno de 55, 65% dos pacientes. Tá? Óbvio, a gente tem tentado melhorar os resultados do transplante autólogo nos pacientes com linfoma de Hodgkin. E aí a gente tem algumas estratégias para fazer isso. Uma delas é melhorar a quimioterapia de resgate. Então, se eu tenho mais pacientes respondendo, chegando em resposta completa, eu vou ter maior chance de cura. Então, a gente tem hoje alguns esquemas utilizando o brentuximab em combinação com quimioterapia, o pembrolizumab em combinação com quimioterapia, e com isso a gente aumenta bastante a taxa de resposta e, óbvio, consequentemente, a gente vai estar melhorando os resultados do transplante. Uma outra possibilidade é fazer o que a gente chama de consolidação pós-transplante. Então, para alguns pacientes, e aí é um grupo bem específico, geralmente pacientes que têm recaídas precoces ou que foram primariamente refratários, ou seja, que não responderam à terapia, a gente pode fazer uma consolidação com o brentuximab. Utilizar o brentuximab a cada 3 semanas, um total de 1 ano, dá 16 doses certinhas, e com isso melhorar os resultados, evitar que exista essa recaída pós-transplante, tá? E como eu falei para vocês, com isso a gente cura mais ou menos pouco mais da metade dos pacientes. Então, daqueles 8 a 12%, a gente vai estar curando aí mais 4, 6%. E aí uma minoria dos pacientes vai ter uma recaída pós-transplante autólogo.
Ainda assim, pessoal, se esse é o seu caso, não precisa se preocupar. A gente tem grandes avanços na área de linfoma de Hodgkin hoje e a gente ainda consegue curar a grande maioria desses pacientes. A gente pode lançar mão do próprio brentuximab como monoterapia, mas hoje, talvez nesse cenário que tenha mais resultados promissores é exatamente a imunoterapia. Tá? Então, mesmo no cenário, veja, eu já estou falando do paciente que infelizmente não foi curado na primeira linha, não foi curado na segunda linha, na terceira linha ou quarta linha, a imunoterapia tem mostrado resultados muito bons e grande parte dos pacientes podem ser curados, seja só com a imunoterapia, seja com a imunoterapia e eventualmente indo para um segundo transplante, aí no caso um transplante halogênico. Eu sei que é muita informação, muito complexo tudo isso, mas o que eu acho que é importante vocês entenderem é, existem várias opções no meio do caminho e que você pode conversar com o seu médico como navegar esse período da recaída para atingir a maior chance de cura. O paciente com Hodgkin que a doença recai ainda é bastante curável e a gente consegue, na grande maioria dos pacientes, acabar com essa doença e o paciente retornar à sua vida normal. Então, se você está passando agora por esse processo, sejam otimistas, a gente tem uma série de novidades chegando, inclusive terapia celular para linfoma de Hodgkin. Então, fiquem tranquilos, a grande maioria dos pacientes continuarão sendo curados.